Cartão Verde está de volta para o nosso último bloco. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a Magic Paula, já falou com a gente sobre o projeto que está levando adiante, já falou um pouco, não falamos sobre futebol, né, Paula? E nem sobre basquete. Ainda bem, porque o Palmeiras futebol é melhor não. Foi muito bem. 2011 vai ser melhor, Paula? Você como gestora não podia fazer algumas sugestões à direção do Palmeiras? Eu acho que tem muita coisa por fazer, né? Você ainda vê futebol? Você acompanha futebol, Paula? Não direto, assim, que eu acho que é overdose, né? De futebol a gente tem, mas alguns jogos eu gosto de assistir. E o nosso basquete, Paula? Eu lembro que em outras décadas, ou décadas passadas, a gente imaginava a NBA, por exemplo, os nossos jogadores masculinos ganharam esse espaço. As jogadoras femininas mesmo, de certa forma, estão na Europa, em outros mercados, e o nosso basquete anda mal. Olha, eu tenho um problema atualmente de falar de basquete, em respeito à minha companheira Hortência, porque ela que está lá hoje, né? Assumiram aí uma gestão nova, acho que ainda é muito recente para a gente falar em mudanças. Os mesmos problemas que nós tínhamos há 30 anos atrás, eles permaneceram durante esses 30 anos, né? Eu acho que o basquete sofreu de má gestão, congelou, né? Essa gestão na nossa época não era diferente, então eu acho que a gente tem que dar um crédito, são pessoas novas assumindo essa condição e, de novo, não quero voltar na época de atleta, que era Paula contra Hortência, quer dizer, tudo que eu falar aqui pode gerar algo pessoal, a Magrela, e eu não, de maneira nenhuma. Hoje ela é a comandante lá da área do basquete feminino, então acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e ver, não dá para você mudar em um ano algo que vinha há 30 anos sem perspectivas. Mas tem coisas, se deixar a Isiane fora, a gente tem paciência. Tem um limite a paciência. Desculpa. Não, eu ia provocar um pouco a Paula no seguinte sentido. A gente está no feminino na geração do LBF, da Liga de Basquete Feminino. Quando da criação da nossa Liga de Basquete, você, Oscar e a própria Hortência, eu sei que vocês passaram por situações muito constrangedoras, assim, tipo, o jogo foi pesado com vocês. Eu lembro de você ter contado numa entrevista que foi ao programa da Ana Maria Braga, por exemplo, para dar uma entrevista, ficaram lá nos bastidores esperando para ser chamados e acabaram não sendo chamados. Com a promessa de que seriam chamadas mais tarde para falar sobre o projeto e nunca mais foram. Na verdade, a modalidade sofre dessa falta de união, né, de entrosamento, porque fico feliz hoje que as novas ligas que foram, principalmente o masculino, né, que foram, se formou uma nova liga, o que já se vinha se fazendo. Mas eu fico feliz que está dando certo e, assim, eu acho que elegeram o Oscar, foram os clubes que elegeram, não foi ele que pediu, né, para ser presidente. Eu e a Hortência caímos de paraquedas, porque o Oscar falou, vamos ajudar o feminino também. Nós éramos voluntárias, a gente deixava o nosso tempo para ir lá nas reuniões e tentar recuperar o feminino e não andou. Então, assim, eu acho que se agora eles se entenderam, né, e pelo menos o masculino já vem para o segundo ano ou terceiro ano, se eu não me engano. O feminino está com 8 times só, né? Sempre foi. Na nossa época também, eram 8, 10 no máximo, eram 6 de São Paulo e 2 de outros estados que ainda iam jogadores de São Paulo para fortalecer. Sempre foi. Então, assim, a preocupação de aumentar a quantidade de atletas é que não veio acontecendo nos últimos anos. Se espera acabar uma geração para começar outra, né? E a gente tem um espelho tão bom que é o voleibol, mas a gente não consegue fazer igual, né? O vôlei sai o Maurício, entra impressionante, né? O outro que é melhor que ele, ou igual a ele, aí vem o Bruninho, sai o Ricardinho. Eles têm um poder de fazer essa transição, né, que o basquete não tem. Levam jogadores altos para o vôlei, né, também. Tem alguma aptidão para o esporte. Né? Mas tem uma gestão digna de... Hoje os jogadores mais altos não vão para o basquete, o vôlei pega. Então o vôlei, de repente, tem um menino de 16 anos de idade... Eu estava pensando em ser os baixinhos. A gente tem um menino de 16 anos de idade, por exemplo, de 2,10 metros, vamos supor. E não tem uma aptidão tão grande assim para o esporte. O vôlei vai tentar levá-lo para transformá-lo num jogador. Vai trabalhar. Tem mais valor do basquete. Vai ter paciência, né? Agora, e esse negócio da contratação de técnicos estrangeiros? Porque, principalmente no masculino,
Há uma crise de ciúmes entre os técnicos brasileiros e estrangeiros, cada um fala uma coisa e a gente não consegue entender qual seria o melhor caminho para a seleção brasileira. Eu acho assim, se você quer trazer alguém de fora, você traga melhor do que a gente tem aqui. Não foi o caso do feminino, não foi o caso. Você não vai discutir de trazer um campeão olímpico, o argentino. Ele é campeão olímpico, ele tem um know-how. Agora, o feminino, eu discordo porque nossos técnicos não são bons, mas formam jogadoras. Nós temos umas 40 jogadoras jogando na Europa. Quem formou foram os técnicos brasileiros. Aí você vai e pega um cara que não tem expressão nenhuma, que nunca dirigiu um time adulto. Então, assim, aí você tem que escutar os técnicos se sentem desprestigiados, né? Buscar alguém assim? Eu não sei, eu não estou lá dentro, eu não sei qual é o intuito, né? Se tem algum planejamento em relação a isso. Ou talvez caro por ouro. O desprestígio é ruim, né? Porque, assim, se põe um cara que é melhor que eu, que tem um currículo melhor que eu vou falar o quê, né? Aí você põe alguém que deixa dúvidas, é difícil. Você foi convidado para ser treinadora da seleção? Eu não tenho esse perfil, não. Nunca pode. Aceitar ou não é outra história. Nunca foi convidado. Não. Nas outras gestões aí a gente não era convidada nem para ir dar uma parada de incentivo para quem estava vindo, sabe? Nunca chamaram tem esse Oscar para ir lá dar uma palestra, fazer uma coisa, algo motivacional, nunca. Quando eu citei essa questão da nossa liga de basquete, eu lembro que nessa mesma época o Brasil ia sediar, São Paulo ia sediar o Mundial. Vocês não foram convidados para o Mundial das Goteiras, por favor, no Ibirapuera. Né? Outro dia, aí o Oscar falou, eles me chamam para falar para time de futebol, mas de basquete eu nunca fui falar para uma seleção. Mas você que investigou todas as modalidades e tem esse contato amplo, agora a gente citou o voleibol, porque o voleibol acabou virando nosso outro exemplo. Tem alguma outra coisa no esporte brasileiro que você tiraria como exemplo, Paulo, além do nosso voleibol? Nós tivemos uma fase boa da ginástica, né? Com técnico estrangeiro, né? Mas eu discordo um pouco dessa coisa de pegar as meninas novinhas e ficar num lugar só. Eu acho isso uma sacanagem. Porque você tira da sua família, do seu habitat. Eu acho que uma hora o negócio estoura, né? Estourou, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que tem uma hora que você está saturado, mas você não aguenta mais. E você, às vezes, acaba com carreiras que tem mais ainda o que dá, né? Eu tenho visto, assim, o judô está num processo de buscar melhorias, assim, de uma gestão altamente profissional. E é aquilo, a gente vai contando nos dedos, né? Eu não participo muito diretamente da gestão da maioria das confederações, mas a gente sabe que o grande exemplo hoje é o voleibol, né? Universitário não tem nada, né? Felizmente a gente não acredita no universitário aqui no Brasil, né? Não existe não força para essa... Tem alguma hora que o projeto de vocês vai usar a universidade nesse sentido, Paulo, não? Sim, eu acho que essa ideia da USP, de ceder os seus... Por exemplo, tem uma raia maravilhosa lá, né? Os atletas podem treinar lá, que podem passar por pesquisas que já devam estar acontecendo, exames fisiológicos. Também. Eu acho que a gente tem que se aproximar, dos grandes cabeças. É o que o Sócrates falou, a gente dissocia a parte científica do esporte. Como assim, né? Os tênis, eles foram evoluindo por quê? Porque houve pesquisa, a gente jogava de tênis íris, conga, queimava o pé, porque era quadra descoberta, queimava a sola do pé. Hoje o tênis, tem um tênis aí que o jogador da NBA joga e dá uma impulsão de 20 centímetros a mais para ele. Mas deve dar problema no joelho depois. Você chegou a jogar basquete com bola de capotão? Joguei. Gastava, né? Não durava um mês. E chuteira? Chuteira era horrível, cara. Chuteira de prego. Geralmente tinha uns preguinhos para dentro. Tinha que ser, além de chutar a bola, correr, você tinha que se preocupar com os pregos. Né? E quanto ser cobaia, né, Sócrates? Porque acho que a nossa geração foi muito cobaia. Então, eles iam para a Rússia, viam um tipo de treinamento, chegava aqui e queria introduzir, né? Fisicamente, alimentação diferente da nossa.
vamos subir escada, e os joelhos dali alguns anos. Eu lembro de ter feito o Emil Rached, de Campinas, né? Eu lembro de ter feito matéria com ele, no final da vida ele mal conseguia caminhar, cara. E me relatou isso, ele é um cara que tem um treinamento totalmente diferente por causa do porte físico, da altura, e os técnicos faziam ele subir e descer a arquibancada de ginásio. O Emil Rached, eu acho que ele deve começar a andar com 7, 8 anos. Né? Mas é daquele tempo. Parece camelo. Uma vez cruzei com ele em Ribeirão, cara, o cara era imenso. E aí que você é grande. Gigantismo, cara. Antigamente era isso, sobe dessa escada, polichinelo. Polichinelo exercício mais assim. Tem uma exercício do mundo. Mas é gozado, sabe? Em futebol hoje, em particular, as chuteiras melhoraram muito, né? Mas no caso do Brasil, o futebol diminuiu, né? A qualidade virou inversamente proporcional. Não adianta só o tênis com 20 centímetros de impulsão. Tem que saber jogar. Tem que voltar alguns pregos desse aí. Já pensou ele com um tênis desse? Mas ele joga com um tênis desse? Uma coisa que a gente não falou, Paulo, eu não sei se você pensou também, a gente está temporalmente no começo de 2011, você parou de jogar em 2000, se não me falha a memória. Você já pensou sobre esses 10 anos? Aí você já fez um balanção? Eu penso pouco nisso. Eu acho que talvez por esse processo, né, de quando eu parei, eu falei, não quero fazer mais nada da minha vida. Foram 28 anos atuando como atleta. Para quem falou que não ia fazer mais nada, você mudou de ideia. Daí, 6 meses depois, eu falei, o quê? Eu preciso estudar, eu preciso me movimentar. E eu acho que esse processo, como eu vim também me preparando, eu fui fazer terapia logo nos últimos anos da minha carreira, eu queria entender um pouco, né, esse momento. Então, assim, tudo foi muito tão da forma como eu quis fazer, que foi bem digerido. Então, eu não tenho, gostaria de estar lá jogando, ou eu gostaria de... Vocês podem me explicar uma coisa? Você foi genial, e isso aqui também. O gênio da bandana branca. É minha homenagem. Naqueles tempos, tudo bem. Ele é dos 80 total, né? Mas tudo bem. Sinta-se também agredida por ele. Eu usei essa faixa dos 80 também, mas não usaria hoje em dia, até porque ia ficar uma coisa ridícula na minha cabeça. Usa então, por que vocês podem me explicar isso? Vocês foram contestadores, foram geniais, e os dois não têm saudade nenhuma daqueles momentos de atleta. Tem alguma coisa em comum entre vocês? Vocês conseguem ter alguma relação? Saudade, você só tem saudade daquilo que você não fez. Paulo? Eu fiz tudo que eu queria. Isso, mas eu acho que... mas eu acho que o Major matou até em termos de... tudo que eu quis. É isso que eu estou falando, foi bem digerido. Foi agora que eu... Porque se você tem uma contusão e para de jogar, você fala assim, eu podia ter feito isso, eu podia ter, né? Mas quando é você que decide, é muito mais fácil, é muito mais... E acho que, assim, é um processo, assim, agora eu quero fazer outra coisa. E a gente, como no esporte, a gente quer fazer bem feito, quer ser o melhor, quer, sabe? Então, eu acho que você vai carregando algumas coisas do seu dia a dia como atleta também depois. Então, agora, assim... tem outros elementos, por exemplo, se você trabalhou o seu intelecto de forma plena durante todo o processo, porque as pessoas veem o esporte como atividade física, só que você não pode fazer só aquilo, tem que trabalhar o seu intelecto. Quanto mais elaborado ele está, muito mais fácil você trabalhar com essas nuances. E a adrenalina, o vício de entrar no estádio lotado, nem ter nome cantado, a sensação pré-jogo, adrenalina... Mas é engraçado que aconteceu comigo... Não, ao contrário, se você é dependente da adrenalina, você não consegue produzir a contento no teu esporte. Se você não souber trabalhar com o público, se você não souber controlar essa relação tua com o público, você nunca vai ser expoente. Ele vai te manipular. Eu só queria saber quantos jogadores de futebol hoje pensam em controlar o público. Uma coisa que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, eu fiquei uns 3, 4 anos depois que eu parei sonhando. Eu sonhava que eu ia para o jogo, esqueci o tênis na hora que eu chegava. Eu não conseguia jogar, não sempre, mas aí chegava, pegava, não conseguia chegar no lugar. Sabe, assim... Tinha um entrave. Eu acho que ainda tinha no subconsciente o resto daquela coisa que você fez, gente, quase 30 anos, né?
É Eu uma sonhei paixão, muito. né? Quer dizer, paixão, você não... Só que era engraçado que eu não conseguia executar. Eu não conseguia chegar e jogar e acordar e falar, nossa, hoje eu joguei. Tinha sempre alguma coisa que acordava. Bloqueava. Tem até impotência, né, de estar desenvolvendo aqui. Mas acho que foi algumas coisas ainda que estavam no subconsciente que você vai... Claro. Você vai maturando. Uma série de coisas. Mas não por esse lado específico. Na verdade, o grande trauma é a reinserção social. Não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o futuro. Quer dizer, você aos 40 anos de idade, com tem que começar de novo. Com compromissos que sendo muito maiores do que quando você tem 20, quando sai da universidade, com responsabilidades muito maiores quando tem 20, e você tem que voltar para a sociedade. Recomeçar. Tem que começar do zero. Você não perde emprego. Quem perde emprego tem o que fazer. Você perde a profissão. Você tem que se qualificar para outra coisa. De novo. E isso que é o mais importante. Quer dizer, isso custa muito para você, porque a tua vida muda totalmente. Mas a gente ainda consegue ser autodidata e perceber isso. Imagina quem não consegue. Porque a gente não tem isso no Brasil, esse pós-carreira. Como lidar com isso? Ninguém prepara ninguém para a hora que fala, e agora? No dia seguinte, eu acordei e falei, e agora? Quem sou eu? O que eu faço? Né? Para onde eu vou? Você vai, depois você vai Agora, a gente não é preparado para isso. Falcão diz que atleta morre 2 vezes, né? Se referindo principalmente aos que estão mais despreparados. Se eu acabasse com o jornalismo, o atleta tem 2 mortes. Passaria 7 dias por semana no Vai-Vai. É muito fácil para falar serviço de... Para encerramento, acabou o nosso tempo. Eu não fiz que mereça... Obrigada. Que bom que a gente falou de tudo aqui, né? É tão gostoso falar de outras coisas. Foi bacana, foi legal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Volte para fazer um programa ao vivo com a gente. Legal. Sucesso. Obrigada. Sempre. Valeu, Vitor. Valeu, Chico. Valeu, Magrão. O Cartão Verde se despede com imagens da nossa convidada de hoje, a Magic Paula, campeã mundial com a Seleção Brasileira de Basquete, vice-campeã olímpica, dona de 8 títulos paulistas, 4 brasileiros, e que 10 anos depois de deixar as quadras, segue intimamente ligada ao esporte e trabalha para que num futuro breve a nossa maneira de encará-lo e tratá-lo seja no mínimo mais eficaz e inteligente. Muito obrigado pela companhia, Juízo Torcida Brasileira, como sempre, até a próxima terça, às 10 da noite. Tchau.